Hoje nós vamos conversar com Ricardo Bellino. Ele é um empresário muito bem-sucedido e que fez com que a sua vida fosse destinada a melhorar a vida alheia. Ele é o criador da Escola da Vida, School of Life. Há 15 anos ele criou essa ideia genial e ele vai partilhar um pouquinho da sua experiência conosco. Obrigado, Ricardo, de aceitar o convite para a entrevista da Uniregistral. Muito bem-vindo. Naline, obrigado a você, a oportunidade sempre muito gratificante de compartilhar um pouco, né? Eu digo que eu estou num momento da minha vida que eu estou muito comprometido com o eco e não com o ego. Porque o ego foi o combustível que me trouxe até um determinado patamar da minha vida e eu quero dizer que não tenho nenhum arrependimento, até porque eu acho que a nossa vida é entender, compreender como se relacionar com as diferentes formas que as pessoas têm de desenvolver a sua vida e os seus negócios. Mas o eco é aquele momento da nossa vida que a gente se compromete em compartilhar. E você, gentilmente, abriu a sua casa lá na Academia Paulista de Letras para receber aquela iniciativa, há 15 anos atrás, de um livro que, mais do que um livro, contava das histórias, né, da vida prática daquelas pessoas, homens e mulheres, empreendedores, na sua grande maioria não formados na academia, né, mas que deram aula, dão aula, exemplos, e receberam, naquela ocasião, um título honoris causa, assinados por você, por mim, pelo Carbonari, né, para reconhecer e valorizar, né, essa caminhada, essa jornada, né, de quem, na prática, aprende como tem que fazer, aprende com os erros, erra, acerta, não tem medo de errar, né, e 15 anos depois voltamos na mesma academia, relançamos um livro com novas histórias e homenageamos novas pessoas, né? Então, eu acho que esse é um momento interessante, eu fico muito grato por você ser sempre essa figura que me acolhe e poder, obviamente, compartilhar com essas pessoas, né, que fazem parte desse teu universo aqui, trazer uma experiência que vai além muros dos cartórios, né, como você começou dizendo aqui. E, enfim, eu acho que é sobre isso que se trata, né, e é a minha alegria de estar aqui. O que o levou a ter essa ideia de compartilhar experiências? Como é que você teve aquele insight? Naline, você sabe que é engraçado? A fagulha, né, esse insight para fazer esse projeto da Escola da Vida, ele nasceu, eu estava em Londres e lendo um artigo que falava-se da Universidade da Vida, a University of Life, e contava algumas histórias de algumas figuras emblemáticas, como Bill Gates, como Richard Branson, todas figuras que em algum momento ou interromperam o seu estudo formal ou deixaram, né, ou nunca chegaram a começar. E aqui, só para fazer um ponto, não é uma apologia ao sem diploma, não, até porque certamente a academia tem um valor incrível, intrínseco, importantíssimo na formação das pessoas, mas existem áreas, né, nas quais a academia não é suficiente, vamos dizer assim. E talvez você tenha que interromper, ou por necessidade, ou por oportunidade, aquela dinâmica que, para alguns, é muito mais lenta do que necessária para você poder empreender com sucesso, né? Eu sou empreendedor, então eu vou buscar oportunidades para poder construir cenários e uma realidade que não existe. Então, eu li aquele artigo e aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei muito, assim, excited com a história de trazer para a realidade brasileira o reconhecimento de pessoas, a exemplo daqueles grandes ícones globais, né, que, na minha opinião, mereciam esse reconhecimento, né? E eu me lembro, naquela noite, eu liguei para o Semenzato, José Carlos Semenzato, que foi o fundador da Microlins, que na ocasião era a maior plataforma de ensino profissionalizante do Brasil, com mais de 800 mil alunos, e falei: Semenzato, temos que fazer um projeto para democratizar o sucesso, para desmistificar esse conceito do sucesso fácil. Eu queria te convidar para a gente escrever esse livro,
Mas o livro é só uma desculpa para a gente criar um programa de educação empreendedora que pudesse estar ao alcance de mais pessoas. Bom, e esse foi a fagulha e foi, assim, certamente um projeto que, de fato, inclusive impactou a minha vida pessoal. Eu estava vivendo nos Estados Unidos, eu passei 11 anos nos Estados Unidos, em Miami, e os últimos 3 anos em Portugal, e eu sentia ali um desconforto, porque eu tinha colhido ali, até aquele momento, né, os frutos de uma trajetória de sucesso, e eu, aos 41 anos, vendi uma participação de um negócio e fui morar na ilha de Key Biscayne. E aquele sabático, né, passou muito rápido, e o sentimento de reconhecimento, de orgulho por todo aquele sucesso, ele muito rapidamente se transformou em um momento de angústia. Eu chamo esse momento na minha vida de gaiola de ouro. Você tem tudo que você pode imaginar e esperar, né, adquirir ou conquistar ou acumular como riqueza, etc. Mas aquilo muito rapidamente se tornou um vazio para mim. E eu senti a necessidade de um plano B de vida. Não era um plano B material, era um plano B de propósito, né? E isso tudo aconteceu nesse mesmo momento. Foi uma feliz coincidência de momentos de busca de propósitos, né? Que nasceu da construção desta escola sem paredes, sem carteiras, que é a escola da vida. Que é a escola onde eu me formei. E eu tenho a alegria de poder me ver sempre na posição de aprendiz, em vários momentos, e em alguns momentos como mentor. E eu acho que essa troca de cadeiras é muito interessante, porque na escola da vida, diferente da academia, os títulos de doutor e master não são a etapa final. Porque essa dinâmica de ser aluno e professor, porque quando a gente se acha mestre, a gente não aceita que a gente precisa aprender mais nada, a gente está ali só para ensinar. E a vida nos ensina que quanto mais a gente está aberto para aprender, mais a gente aprende, e ali a gente compartilha. E essa dinâmica de compartilhar é o meu compromisso hoje. Então a Escola da Vida nasce desse momento da minha vida, nasce dessa busca de um plano B para mim mesmo. O plano B, no meu caso, era o plano belino, literalmente, né? Então, a ideia de poder estar aberto e poder entender que não se tratava mais apenas dos meus projetos e dos meus negócios, mas de poder ajudar as pessoas a ver as coisas de uma maneira diferente, de aceitar que o erro, por exemplo, e que o fracasso ocasional, eles são uma matéria-prima fundamental na construção do êxito de alguém. E esse êxito não necessariamente está medido em milhões de reais. Está medido em um elemento que, para mim, hoje, ele é fundamental e que a gente não falava sobre ele naquele momento que nós lançamos a Escola da Vida há 15 anos atrás. E que hoje se tornou um dos temas mais populares nas escolas de negócios mais prestigiosas do mundo e que chama-se felicidade. E a felicidade não é o porto de chegada, é o porto de largada. Eu digo que a felicidade precede o sucesso. Hoje existe uma ciência chamada ciência da felicidade que estuda. Harvard, por exemplo, tem uma das pesquisas mais longas sobre essa questão e que afirma que pessoas mais felizes produzem mais, trazem mais resultado. O que nos permite dizer que pessoas mais felizes ganham mais dinheiro. E contraria a lógica de que o dinheiro traz felicidade, quando na verdade é o contrário. Felicidade traz mais dinheiro. E isso não quer dizer, eu não estou falando da felicidade romântica dos filmes de Hollywood. Eu não estou falando de uma felicidade poliana, não. Felicidade também considera a tristeza. E como eu lido com as minhas tristezas? Como eu lido com as minhas frustrações? Como eu lido com as dificuldades que eu tenho na minha vida vão forjar o ser humano que eu serei, ou o ser humano que eu sou hoje.
aprender a lidar com isso, aprender a lidar com as frustrações, com os nãos que nós vamos ter que ouvir muitas vezes na vida, com aquelas pessoas que não vão comprar a nossa ideia de cara, com as pessoas que não vão nos aplaudir, mas isso é parte, isso não é o todo. Então, é saber lidar com essas idiosincrasias da vida e com as nossas próprias frustrações internas vão nos permitir saber lidar com as outras pessoas. E eu digo o seguinte, eu sou um corretor de negócios. Eu sou um fazedor de sopas de pedra. Eu sou um vendedor. E eu tenho que me relacionar com pessoas que acordam de mau humor. Claro. Que a mulher tratou mal, ou o marido tratou mal, ou o patrão tratou mal, ou que a bolsa foi ruim naquele dia. E aí? Como é que a gente lida com o imprevisível? Né? A escola da vida, ao contrário das outras escolas, ela te forma na capacidade de lidar com o imprevisível, com aquilo que não está com esperado. Inesperado. É né? óbvio. Com inesperado. Ricardo, eu acho que está subjacente aí uma ideia que os gregos nos legaram, né? Que é o conhece-te a ti mesmo. Né? E há pessoas que chegam à velhice sem saberem exatamente quem são. Não sabe aquilo que as aflige, aquilo que as irrita, né? Tem uma sensação de bem-estar, às vezes não sabe atribuir a quê. Então, essa busca de si mesmo faz parte da escola da vida. Naline, faz tanto parte da escola da vida que eu tenho feito várias vezes um exercício que me agrada demais, que é me convidar para almoçar ou para jantar comigo mesmo. E não é por solitude, falta de amigo, problema de me relacionar com as pessoas. Eu realmente, esse problema, eu posso ter vários outros. Esse eu não tenho. Mas é um desafio muito interessante. Então, eu acho que a escola da vida, que é uma escola filosófica, né, que no final do dia traz conceitos para a gente pensar e repensar esses valores, porque sem valores, sem reputação, sem ética, meu amigo, você não faz negócio nenhum. Você acha que você vai ganhar dinheiro fácil, seguindo fórmulas mágicas? Isso não vai acontecer. Isso é um engodo que pessoas de má fé que querem tomar o seu dinheiro fazem uso de boas narrativas para lhe vender o sonho do sucesso fácil, que nós já sabemos não existe. O sucesso é difícil, depende de muito trabalho, de muito risco e dá certo de vez em quando, não dá certo sempre. Sucesso, desculpa dizer, mas é uma verdade, não é para todo mundo. É para os resilientes, para os perseverantes, para os obstinados, para aqueles que estão dispostos a pagar o preço pelos sonhos que quer conquistar. Ricardo, a escola convencional não cuida disso. Não cuida. Né? Então, há muito tempo nós verificamos que o ensino e o aprendizado, tanto público como privado, eles priorizam a capacidade mnemônica, né? Uhum. Ou seja, ensinam ou adestram os alunos a memorizarem, a guardarem informações. Algo que hoje você, com um clique, consegue muito mais atualizada, colorida, musical, né? Atraente, interativa. Então, nós negligenciamos na educação convencional as chamadas habilidades ou competências socioemocionais, né? Então, a escola da vida supre essa deficiência da escola. Não, com certeza. Vamos colocar, eu acho que ela complementa, né? Até porque vamos entender que o sistema, né, a sociedade entende importante, e eu reconheço que as instituições estão aqui para reconhecer, preparar. Obviamente você não vai para uma sala de cirurgia com um cara que se formou na escola da vida, né? Melhor não. Acho que você prefere um que se formou na técnica, né? E no estudo da ciência. Então, eu acho que tem várias, né, matérias. Você não vai querer passar com o seu carro, com sua família dentro, numa ponte que um engenheiro se formou na escola da vida. Você quer um cara formado na engenharia, né? Tem áreas e áreas. Então, mas eu acho que, independente da área, da sua profissão, eu acho que a escola da vida é uma escola fundamental para te acompanhar num ciclo longo que não termina quando você se forma. Porque nós estamos aprendendo todos os dias.
E estamos aprendendo com esse conceito que os gregos nos prestigiaram com esse pensamento de que você tem que conhecer a si mesmo. A escola não propõe isso, né? O sistema não traz essa provocação, né? A escola da vida é uma escola de muitas provocações. Então, ela começa com uma série de eventos que eu promovi fora do Brasil, mas sempre para brasileiros, que são essas imersões, essas mentorias, que trazem essa discussão, essa reflexão. As pessoas, curiosamente, Naline, me procuram sempre muito motivadas pelo lado do negócio, do sucesso. Como é que eu posso acelerar meu negócio, né? E eu percebi, né, e ao longo dos anos, que no final do dia, todos esses projetos que eles traziam debaixo do braço eram colocados de lado no final e se tratava de falar delas, das pessoas, de como elas podiam ser mais felizes, como elas podiam rever a maneira como elas enxergavam elas próprias, em primeiro lugar, o mundo, o contexto e as outras pessoas. Isso se tornou, inclusive, a marca registrada dos meus programas, que se chama Acelerador de Pessoas, e não de startups ou de negócios, porque se você não entender esse processo, se você não se permitir acelerar, e isso não quer dizer sair correndo, isso é entender que muitas vezes uma conexão entre duas pessoas certas pode acelerar de forma atemporal de uma maneira absurda. Você pode encurtar um processo que poderia levar normalmente 5 anos em 5 minutos. É tão simples quanto isso, mas é complexo de entender ou de acreditar. Se você não acreditar porque você não entende, porque você não experienciou isso, não vai funcionar. E esses processos vêm acontecendo sistematicamente, e aí, curiosamente, aconteceu algo que para mim foi, assim, uma pedra fundamental nesse projeto, é que eu comecei fazendo esses programas lá na ilha de Key Biscayne, depois eu fiz em Barcelona, onde eu acabei co-investindo numa propriedade, e ali criei ali um centro da Escola da Vida na Europa, e curiosamente, acidentalmente, circunstancialmente, eu digo, a deucidência, eu encontro, Naline, sentado na minha casa em Miami, pesquisando no computador, tomando um vinho, um vilarejo medieval na fronteira da França, na Itália, na região do Piemonte, com 94 habitantes. Vou repetir, não é 94 mil, é menos de 100 pessoas, que foi supostamente fundado pela civilização celta, onde se desenvolveu ali um grande projeto do estudo do meridiano. Todas as casas e fachadas das igrejas têm um relógio solar estampado na frente. Como é que se chama o vilarejo? Belino. Comune de Belino, meu amigo. Belino. Não tem um Belino na cidade. Nunca teve. Nem em cima, nem embaixo. Ok? Nem subterrâneo. Nem no cemitério comendo grama pela raiz e nem em cima, tá bom? Obviamente, peguei um avião, fui para Milão, peguei um trem, fui a Belino almoçar com o prefeito, eleito pela esmagadora maioria de 74 votos. Sindaco. Sindaco Munari. Olha, é o meu amigo de infância hoje, queria inclusive me passar a faixa, eu falei, não quero de jeito nenhum, ele está há 5 mandatos, não tem ninguém que quer pegar aquilo, óbvio. Então ele é o prefeito. Então lá eu promovo esses programas de imersão. Aquilo foi tão espetacular, porque o lugar em si já é espetacular, claro, mas o encontro consigo mesmo, é aquelas caminhadas, porque a escola da vida não tem parede, então eu não vou botar as pessoas dentro de uma sala, para isso fica onde está, não precisa ir para Belino. E aquelas caminhadas e aqueles momentos de reflexão e de conversa, eu subo em cima do telhado de uma casa de pedra e ali eu promovo as aulas da Escola da Vida. E eu não sou o mestre, cada um traz a sua contribuição. Isso virou um documentário que chama-se Um Acelerador de Pessoas. Então lá eu estou construindo esse meu projeto legado. Então, obviamente, chegar até Belino é uma jornada longa, é um investimento grande. Mas hoje, com o apoio e um consórcio que eu criei com o Grupo Cogna, nós vamos desenvolver uma série de conteúdos
que vão estar acessíveis um número maior de pessoas, para que a gente possa levar de fato esse conceito de democratizar essa filosofia de vida e de negócios da Escola da Vida. Então, Ricardo, ali você está conseguindo a conversão das pessoas para se reconhecerem. Exatamente. Né? Para olharem dentro de si. E você tem conseguido fazer com que elas também abandonem uma tônica da nossa era, que é o egoísmo, o narcisismo, o ensimesmamento, pensar só em si e olhar para o outro? Naline, esse é o meu compromisso, né? De criar essa eu sou um provocador, né? E muitas lágrimas correm nos rostos das pessoas, e no meu também, né? Nesses encontros, nessas conversas, né? Muito íntimas, né? Muito pouco orientada para o negócio, muito mais orientada para essa transformação. Tem uma coisa simbólica, e o ser humano ele é simbólico, né? Ele precisa dessas simbologias, desses rituais. Nós fomos formados, nós somos forjados nessa cultura dos rituais, dos simbolismos, né? Que nos encantam e que nos levam a seguir e a evoluir numa civilização. E, curiosamente, quando eu estava lá em Belino, eu fui lá na prefeitura, o prefeito me convidou para almoçar e fomos tirar aquela foto clássica. E aí tinha uma bandeira de Belino, né? E no centro da bandeira de Belino, o símbolo é um lobo. E aí eu tive uma inspiração e resolvi adotar o conceito da alcateia dos lobos de Belino. E a alcateia, ela tem uma dinâmica, né? Onde o lobo alfa, o mais velho, ele vai lá atrás. É o último, para ele poder tomar conta e cuidar daqueles lobos mais jovens. E também, se ele vier a ser atacado, alguém o substituirá, não é o jovem que é sacrificado, né? E aí, essa noção passou a ser um grande ritual dos nossos programas, e no final das nossas imersões, na igreja principal de Belino, onde são as velhinhas de Belino, vão lá assistir a missa, às 11 da manhã. Eu, quando levo 60 pessoas, você imagina, é quase uma invasão da cidade. E no final daquela cerimônia, e eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa espiritualizada, mas eu não sou religioso. E eu acho que cada um tem as suas crenças e a sua fé. A forma como você acessa, isso cada um tem a sua, e está tudo bem. Mas eu respeito. E achei que era muito simbólico. Então, no final daquela cerimônia cristã, o padre, que ficou meu amigo também, ele vai lá, nós criamos os anéis com o brasão de Belino. E ali a gente celebra uma aliança da alcateia dos lobos de Belino. Então é um conceito também do individual e do grupo, né? Entender que a gente sozinho chega em algum lugar, mas junto chega mais longe. Claro. Então, essa noção eu sempre gosto de imprimir para criar essa lembrança, né, de que nós somos parte de um todo, né, e que essa jornada, e como lá a gente caminha muito, porque a gente sobe para as planícies, lá tem lugares maravilhosos, é sempre um exercício muito bom, mais do que aquilo que você vive ali, que é um momento, são 5, 6 dias, mas é o que você leva dali para você, para a sua vida no dia a dia. Se a gente não conseguir incorporar essa mudança de mentalidade, né, fica difícil, porque vira só entretenimento, né? Você vive um momento, você vive aquele excitement, foi um happening. É um happening e acabou, né? Acabou, né? Se você não incorpora aquilo na sua vida, você não vai transformar a sua vida. Então, eu entendo que essa é uma conversa que me parece assim que vai numa linha mais filosófica, mas eu quero dizer que no meu caso funciona muito bem, né? Eu vejo, né, quando nós estivemos juntos lá na academia, nessa celebração, a reação das pessoas, né? Então, você tem uma plateia de pessoas que conquistaram, se não tudo, quase tudo, o que gostariam de ter conquistado. Mas o que é o grande objetivo da Escola da Vida, de fato? É te permitir ter a capacidade de acessar tudo o que o dinheiro não compra. Então, a grande riqueza de um homem, de uma mulher,
não é acumular a riqueza apenas material. Ela é importante, ela nos traz conforto, nos traz segurança, e está tudo bem. Eu gosto de coisa boa, de vinho bom, restaurante bom, carro bom, está tudo bem, isso não está nada de errado. Mas isso não nos faz uma pessoa extraordinária. Isso é o ordinário. Isso é o que o mundo espera das pessoas. Você quer ser bem-sucedido? Conquista isso. Ok. Mas ser extraordinário é acessar o que o dinheiro não compra. Como é que está a sua contabilidade em relação aos seus amigos, à sua família, à sua saúde, até às suas contas? Mas não é só as contas. Tem um contexto inteiro. Então, investir em felicidade é ter essa consciência. Então, se você não está preparado para isso, cuidado. Porque quando vem uma pandemia, você é pego de calça curta. Sim. Porque aí os teus títulos, as tuas capacitações são todas rasgadas. Sim. E aí você tem que se reinventar. Você tem que se recriar. Aí, como é que você lida com essas questões internas? Vai ficar deprimido? Como é que você lida com essas emoções contraditórias? E com as perdas, né, Sim. Ricardo? Que a gente vai colecionando perdas. Mais você vive, mais você vai perdendo pessoas queridas, pessoas que você ama, né? E, de repente, você pode se sentir sozinho se você não construiu outros laços que possam compensar as perdas que são inevitáveis, né? Agora, é importante, Ricardo, que os jovens que estão nos ouvindo, eles estão ali cumprindo a sua obrigação, estão estudando. Agora, o diploma é uma condição, você disse, necessária para o exercício de uma profissão que já está consolidada, mas não é suficiente. Não é. Não é? E essa parte de complementar uma formação convencional, ela é muito negligenciada. A gente se esquece de que precisa cuidar de você mesmo, independentemente do diploma. O diploma é um ponto de partida. É uma fotografia de um momento. Há muita coisa, a gente precisa estar preparado, tanto que uma das tendências hoje é você se adaptar para novas alternativas, para novas opções, né? O sonho do brasileiro antigo era entrar no Banco do Brasil, Sim. numa Companhia Paulista de Estradas de Ferro, né? E ali permanecer a vida inteira. E hoje? Eu diria uma coisa também, Naline, que eu acho que é muito importante, né? Que às vezes é negligenciado ou não se dá realmente a devida importância, mas eu te diria que se eu posso reputar algo à minha vida, né, como empreendedor, etc., chama-se curiosidade. Eu sou um ser curioso. E essa curiosidade é uma coisa que me faz estar aberto. Eu não coloco preconceito a nada. Então, se eu leio alguma coisa, ou se eu escuto alguma história, se aquilo me chama atenção, se aquilo me traz uma emoção, eu vou avaliar. Então, eu não vou dizer não para mim. Sim. Deixa os outros me dizerem não. Né? Você sabe que eu tenho um livro, de tanto ouvir não na minha vida, eu escrevi um artigo que acabou virando um livro, chama-se Why Not? Transformando não em por que não. E lancei pela editora da Harvard, lá em Boston. Então, assim, as pessoas têm uma tendência, né? E você sabe que isso é parte desse estudo que a Harvard vem desenvolvendo há mais de 70 anos sobre felicidade. Inclusive, várias das pessoas já faleceram e continua se produzindo esse estudo. E esse estudo traz uma estatística que é muito interessante. 97%, Naline, de tudo aquilo que nós atribuímos a motivo, que seriam motivos de tristeza, frustração, angústia e medo, jamais, em tempo algum, vão acontecer. São teorias da conspiração que nós criamos na nossa mente para justificar os medos que nós sentimos para, então, nos paralisarmos e não tomarmos as decisões. A gente sofre numa relação pessoal com o medo do que ainda poderá acontecer, porque eu vou te trair, você vai me sacanear. Desculpa,
Coisas que estão na projeção de uma situação que poderá não acontecer, e Harvard atesta que 97% das vezes não acontecerão. Então, a gente precisa mudar a maneira de nos relacionar com os nossos próprios fantasmas internos para nos libertar e nos dar a oportunidade de fazer o novo, de experimentar o novo e pagar o preço do risco de dar errado. Sim! Claro. Mas se dá certo, meu amigo, então eu digo o seguinte, tem muitas coisas que correm o risco de dar errado. Eu coloquei na minha cabeça que eu sou um cara que eu sempre olho as coisas na minha vida assumindo que elas correm um grande risco de dar certo. É diferente, é maneira diferente, bem-humorada de ver as coisas. Porque se der errado, a gente já sabia que podia dar. Agora, e se der certo? Está preparado para dar certo? As pessoas... Eu tenho uma coisa, Naline, que eu aprendi. As pessoas não estão preparadas para darem certo. Elas estão preparadas para justificar e dizer, eu sabia que ia dar errado, tá vendo? Não te avisei. Eu já sabia, mas eu não ouvi você, mas eu sabia. Então, isso é uma maneira distorcida. Sim. Por que fazer isso com a gente? É um sofrimento tolo, desnecessário. O erro é necessário para a gente aprender. Escola da vida é a escola do erro e do acerto. Você tem que errar menos, ou quando acertar, aprende e não vai errar de novo a mesma coisa. Vai errar outra coisa. Pedir desculpa não é para todo mundo. Se arrepender e pedir perdão não é para todo mundo. Você só perdoa se você perdoa você mesmo. Saber perdoar você mesmo vai te libertar a perdoar os outros, que amarram, que não deixam você evoluir como pessoa. E não vão nos enganar. Você só vai ser bem-sucedido em qualquer área que você estiver envolvido. Você está estudando, seja qualquer carreira, se você estiver bem com você. E são coisas simples, mas difíceis da gente processar. E se a escola da vida tem um legado, é esse. E eu disse lá na academia, muito emocionado, porque ali, naquela primeira vez, há 15 anos atrás, a primeira pessoa que eu homenageei foi uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o John Casablancas, que foi meu primeiro sócio, meu primeiro projeto, primeiro sonho. Conta essa experiência. E essa história, né, quando eu era apenas um jovem universitário, frustrado, buscando uma oportunidade para mim, que eu leio uma revista, curioso, na casa de um amigo, sem querer, e vejo aquele projeto daquela rede de agências de modelo muito famosa, que era a Elite. E eu falei, gente, o Brasil precisa de um projeto desse? Eu só tinha 3 problemas naquele dia, naquela noite que eu estava lendo. Um tinha um tostão no bolso, não falava inglês e não conhecia ninguém na indústria da moda. Falei, mas só isso? Se eu superar esses 3 problemas, o resto é fácil. Bom, não sabia que iam ter milhares de problemas depois. E aí eu me desafiei naquele dia. E eu falei, bom, não ter dinheiro não é desculpa. Pode ser uma vantagem. Então, eu fui lá e arrumei um emprego para trabalhar como carteiro da DHL, para poder ir a Nova York de graça, porque eu não tinha dinheiro. E assim eu fiz uma sucessão de viagens. E assim eu consegui impactar ele. E assim ele me deu uma oportunidade que eu briguei por ela. E mostrei que eu era capaz, mesmo sem ter aqueles 3 coisinhas do começo. E eu transformei a minha vida. E me tornei o melhor amigo desse homem. A ponto, naquele dia, 15 anos atrás, homenageei aquele que foi o meu grande professor da minha escola da vida. E aquela escola da vida me levou a ter que aceitar a perda e ter que receber um convite para cuidar do funeral dele. Convite feito por ele, em vida. E naquela experiência de 15 anos depois, reconhecer que naquela casa que imortaliza grandes mentes brilhantes da literatura, eu fiz uma metáfora ali, né, analogicamente, para dizer o seguinte: o imortal não é o que vive para sempre, mas é o que é lembrado para sempre. E nós estamos nessa vida para sermos lembrados por alguma coisa relevante que a gente faça. E não é influenciar milhões de pessoas, é uma pessoa. Se a gente puder transformar a vida de uma pessoa, pelo menos uma, a gente terá cumprido com esse legado. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Então, se a escola da vida tivesse apenas um aluno, ela já teria cumprido a sua missão. Mas no caso teria que ter 2, porque eu sou aluno. Então, eu sou
Aline, eu volto para a carteira da escola da vida todos os dias para repensar minha vida, meus projetos, meus erros, meus acertos, encontrar amigos, compartilhar experiências. E é essa bandeira da escola da vida chamada ECO. E quando a gente tem esse compromisso, e você não tem que esperar ser rico, famoso e velho para fazer isso. Você tem que fazer isso hoje. Porque se tem alguma coisa que a gente pode mudar, é hoje. Dalai Lama tem uma mensagem espetacular. Ele diz o seguinte: o ano tem 365 dias. No ano de 365 dias, só tem 2 dias que você não pode fazer nada na sua vida. Um deles é o ontem e o outro é o amanhã. Hoje é o dia certo para tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito, correndo o risco de dar certo ou errado, mas não procrastina, não protela e não justifica no passado o que você não está fazendo no presente, porque o seu futuro vai ser uma desgraça, porque você vai ser um rei das desculpas. E o cemitério está cheio de gente bem intencionada que deixou de fazer o que tinha que ser feito por medo. Falta de coragem. E essa falta de coragem é tremenda. Então, faça o que tiver que ser feito, faça o que você quiser, mas faça com esse desprendimento e com essa coragem. E se tiver medo, perfeito. Vai com medo mesmo. Ricardo, você é uma pessoa ousada, audaz, não é? Uhum. Corajosa. Então, conta para os jovens aí como foi aquele episódio com o Trump que tornou você tão famoso. Essa é uma história curiosa, porque, na verdade, foi mais uma das iniciativas que caíram no meu colo e era um projeto na área imobiliária, né? Eu tinha um conhecido, vizinho, que veio trazer para mim uma oportunidade de intermediar, né, ser corretor, né, na venda de uma propriedade que tinha uma vocação de se tornar ali um complexo com golfe, de luxo, etc. E eu, com muito respeito a todas as opções e profissões, não tenho vocação para ser corretor. Eu até brinco que o corretor, na melhor das hipóteses, ele ganha 6% de comissão. E eu não faço negócio nenhum para não ganhar pelo menos 50%. Então tem um problema de base de comissão, né? Mas brincadeiras à parte, para fazer uma longa história curta, esse amigo foi trazer essa oportunidade para mim, me explicou, etc. E ele queria que eu, inclusive, levasse essa oportunidade para o John Casablancas, que estava morando no Brasil, que poderia ser, eventualmente, um investidor para comprar aquela propriedade em condições excepcionais. E eu imediatamente falei, querido, não é o John Casablancas, não tem o perfil para isso, não é a localização para ele não vai querer se meter nisso. Mas naquele segundo, conversando, tomando um vinho na minha varanda, eu tive um flash. Eu falei, mas eu acho que tem um cara que pode ser o cara. Quem? Donald Trump. O cara falou, agora você pirou mesmo, já tomou muito vinho, você tá louco? Precisa dizer que não era no tempo da presidência. Não, o empresário Donald Trump. Estamos falando há 23 anos atrás, né? Ano 2000, 2001. Era um empreendedor de muito sucesso, né? E aí, ele falou, mas você tá maluco? Eu falei, querido, maluquice é comigo mesmo. Você tem o terreno? Eu só quero saber se a opção está garantida mesmo. Não está. Tava nada. Bom, aí eu já enlouqueci, liguei pro John Casablancas e falei, sabe aquele teu amigo de solteiro que vocês saíam? Você pode ligar lá para ele que eu queria apresentar um projeto. Bom, e aí preparei uma apresentação e etc. E, passada uma semana, mando a apresentação a uma assistente dele. E o meu amigo Casablancas falou, olha, agora você tem que esperar, relaxa aí, controla a ansiedade, que ele deve mandar algum executivo dele, te procurar para saber mais detalhes. Falei, tá bom. Passam-se 2 dias, eu estou na casa do amigo que disse que eu era uma loucura, toca meu celular. Era a secretária do Trump. E perguntou se eu podia falar com o Trump naquela hora. Eu falei, lógico, vou falar, não estou ocupado, estou num almoço, não posso. E ele veio na linha, muito simpático, e falamos de tudo, menos do negócio. Ele queria saber onde estava o amigo que não via há anos. E o resumo é que ele me convidou, então, para uma reunião para conversarmos pessoalmente sobre o projeto. E eu fui na semana seguinte, na segunda-feira, 9 da manhã, 27º andar da Trump Tower, e encontro aquele personagem, né, transtornado, de mau humor, né, coisa que não é difícil de entender como é que é o personagem. E ele, que havia me chamado para a reunião, muito simpático, fazendo jokes, fazendo piadas, talvez fosse o irmão gêmeo, porque ele não estava lá.
E ele ficou sentado na mesa, eu lá em pé, no meio da sala, em pé. Ele não se levantou nem para me cumprimentar. E eu falei, tem alguma coisa esquisita aqui. E ele foi logo dizendo, olha, realmente eu não estou com senso de humor e com cabeça para novas ideias. Você veio do Brasil, né? Foi de São Paulo, né? Quanto tempo de voo? 9 horas. Falou, tá vendo aqui tem meu advogado, aqui tem o meu vice-presidente de projetos, estamos com uma pilha de problemas aqui. Para você não perder a viagem, you have 3 minutes. Você tem 3 minutos. Falei, deve estar brincando. É câmera escondida, pegadinha, não é possível. Mas não era. E aí eu entendi que eu precisava colocar em ação, na prática, o que eu aprendo todo dia na escola da vida, que é estar preparado para o imprevisível. Que escola de negócios do mundo prepara você para essa situação? Não é que você foi para uma reunião já sabendo que você teria só 3 minutos? Então vou treinar, vou falar com o espelho, vou apresentar uma apresentação flash. Não, querido. Isso foi comunicado naquele segundo. E os segundos já estão contando. Sim. Então é menos 1 segundo, menos 5, menos 30. E o tempo vai acabar. E aí eu não tinha o que responder. Mais uma lição da escola da vida. Não se preocupe em sempre ter uma resposta certa, mas fazer pergunta certa. A pergunta quebra o estado mental da pessoa porque faz ele pensar. Você faz a pessoa pensar, ela já tem que... vai ter que te responder, vai esquecer de que falou aquilo. Então, eu fiz uma sequência de perguntas. Eu falei para ele, você sabia que lá no Brasil a gente tem a 2ª maior frota de jatos privados do mundo? Não. Você sabia que lá em São Paulo nós somos o número 1 do mundo em helipontos? Não existe nenhum lugar no mundo com mais helipontos que São Paulo. Não sabia. Você sabia que uma Ferrari aqui em Nova York custa metade do preço que custa em São Paulo por causa dos impostos? Só que no Brasil é o seguinte, ainda tem fila de espera para receber, e as pessoas, para receber mais rápido, pagam ágil. Compra a fila do cara. Não é possível. Sim. Você sabia que você aqui em Nova York tem uma loja da Tiffany do seu lado aqui no seu prédio? Em São Paulo tem 2. Naquela época haviam 2 lojas da Tiffany. Não é possível. Você sabia que as vendas de Louis Vuitton, Prada, Chanel, no Brasil, são equivalentes às vendas por metro quadrado na Ásia? Não é possível. Falei, Então, você não está entendendo o que é o Brasil. Então, deixa eu te dizer. Eu acho que você deveria olhar para o Brasil como um país que poderia perceber a sua marca, Trump, como uma assinatura que traz um aspiracional, um sentimento de exclusividade e de poder. Isso eu gastei 2 minutos. Ele abriu um sorriso, mandou os 2 caras embora e falou assim, vem aqui. Chamou a secretária, vamos tirar uma foto com esse cara? Eu não sei o que você vai falar comigo, eu não sei que projeto que é, mas a gente vai fazer um negócio. Eu tenho certeza. Porque você entendeu melhor do que muita gente que trabalha para mim o valor da minha marca, o valor do meu negócio, que é exatamente emprestar esse goodwill aonde eu construo um prédio e o prédio do lado, o meu prédio eu vendo de 20% a 30% mais caro o metro quadrado do que o prédio do lado, porque tem a minha marca lá na frente. Isso estou falando 23 anos atrás. O resto é lenda. 24 horas depois, eu tinha assinado um term sheet, uma carta de intenções. 3 meses depois, eu voltei, com um cheque de $1 milhão para ele, porque ele gosta do OPM, que é o Other People's Money, dinheiro dos outros. E eu entendi que a última coisa que eu queria do Trump era o dinheiro dele. Eu queria o nome, eu queria a parceria. Bom, ela começou a acontecer, porque na semana seguinte eu estava na primeira página do caderno de negócios do The New York Times, sentado em cima da mesa de reunião, falando sobre como eu, em 3 minutos, convenci o cara. Na semana seguinte eu recebi um convite da McGraw-Hill para escrever um livro, que foi lançado na América, em mais 14 países. Título do livro, You Have 3 Minutes. Quem escreveu a introdução do livro? Ele. E ainda escreveu, nos 4 livros dele depois, esse episódio que marcou ele, de como alguém pode aceitar um desafio tão maluco e não se render, não gritar, não espernear, não pedir mais meia hora, não explicar o porquê que 3 minutos não é suficiente. Meu querido, se alguém te der 3 minutos, não peça mais 2 minutos. Entrega em 3 minutos. Ou você vai ser colocado para fora. Claro. O mundo não está aqui para bater nas suas costinhas e te dizer, meu querido, tá certo, 3 minutos, que injustiça que eu fiz com você. Não.
O mundo não é justo, as pessoas não são justas, e ele é desafiante. E vence quem tem a capacidade de enfrentar o desafio, sem medo, sem vergonha. E se desse errado, que problema teria eu? Desceria para o restaurante, tomaria com meu sócio 2 garrafas de vinho, ficaria feliz da vida e estaria falando mal dele há 23 anos. Deu certo, eu falo bem dele há 23 anos, a despeito de tudo que as pessoas pensam, e obviamente eu não me relacionei com o político Trump, me relacionei com o empreendedor Trump, e foi muito bem sucedido, e está tudo certo. E é uma história que para mim me enche de orgulho, é um case da escola da vida, com certeza, inspira muita gente até hoje, e eu acho que é disso que se trata, né? É como a gente entra e sai das relações. Mas a vida é feita disso. E eu acho que o importante é que a gente saiba capitalizar, mesmo quando as coisas dão errado. Porque, meu amigo, sair com você para celebrar uma coisa que deu certo é fácil. Eu quero saber como é que nós vamos nos comportar entre amigos, sócios, amantes, casais, quando as coisas dão errado. A gente vai se fazer realmente reconhecer e crescer e ser uma versão melhor de nós mesmos quanto mais a gente souber gerenciar bem as coisas que deram errado. Porque para as coisas fáceis, meu amor, que deram certo, não tem problema nenhum. Não vai faltar amigo para dividir, para aplausos, abrir vinho. Querido, é fácil. Até eu que sou mais bom também faço. Eu quero ver quando não dá certo. É verdade. Ricardo, outros livros que você escreveu? Você já escreveu bastante livros, né? Ah, tem um bom que eu vou falar aqui. Vou deixar um presente aqui para vocês que estão nos assistindo. Eu aprendi na minha escola da vida que o sucesso não é um golpe de sorte. Mas aprendi também que o inverso é verdadeiro. O fracasso não é um golpe de azar. Então, resolvi escrever um livro cujo título é Ninguém é Fudido por Acaso. E para que você avalie, como diria a minha querida amiga Natália Arcuri, o seu grau de fudência, eu fiz um teste. E você vai entrar no site fudidômetro.com.br. Vou repetir, fudidômetro.com.br. Lá você vai analisar o seu nível de fudência. E o livro é uma coletânea de experiências minhas, de pensamentos, para ajudar a mudar o mindset. Então, esse livro, com certeza, é leitura obrigatória e o teste nem se fala. E para concluir, o meu penúltimo livro, Naline, quando eu estava na pandemia, eu estava morando em Portugal. E passei os 3 anos lá e peguei a pandemia em cheio. E fiquei só. Eu exercitei esse processo de estar só, mas não era almoçar, não, era tomar café, almoçar, jantar, dormir por meses. E eu caminhava muito no meu condomínio, tem um golfe muito bonito, e eu caminhava muito lá. E aí, um casal de amigos, um dia conversando comigo, falou, poxa, você tem que fazer alguma coisa para mudar o mindset das pessoas, porque as pessoas estão com problemas muito sérios. Mindset é a expressão em inglês, que é a tradução de mentalidade. Falei, perfeito. Já sei o livro que eu vou escrever o próximo. Mind 8. Então, se o Mindset não está bom, vamos para o Mind 8. E lancei esse livro na Feira Internacional do Livro de Lisboa. Foi muito divertido. Começa com esse pensamento do Dalai Lama. E foi uma coletânea de crônicas e de textos que eu escrevia todas as manhãs, antes de sair da cama, durante a pandemia. Pensando pensamentos meus, sabe? Sobre como eu estava enxergando tudo aquilo. Por exemplo, como é que você lidou com esse processo todo, né? Como é que a pandemia afetou você? E eu tinha coisas filosóficas que, para mim, são muito inspiradoras, né? Tão simples quanto... e foi acho que o capítulo número 1 do livro, que é: eu não vou esperar a chuva terminar. Eu vou aprender a dançar na chuva. Então, saber dançar na chuva é aprender a tirar proveito de um cenário tão caótico quanto aquele que a gente viveu. Sem lamentar, sem coitadismos. Tem que enfrentar. E se afetou mais ou menos, vai depender de como você construiu a sua casa. Então, assim, a vida e os nossos desafios, ou os nossos tormentos, eles podem ser resolvidos com muito mais facilidade se nós incorporarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, alguns valores, alguns princípios, algumas inspirações, algumas filosofias de vida mesmo,
que vão nos ajudar a olhar o problema diferente. Naline, eu digo o seguinte, eu sou um fechador de negócios. Essa é a minha vida. Eu adoro projetos novos, conhecer gente nova e fazer negócios novos. Para você fazer bons negócios, você precisa entender que mais importante do que o negócio é você ser interessante e não ser interesseiro. As pessoas não querem fazer negócios com pessoas interesseiras. Elas querem fazer negócios com pessoas interessantes. Ser interessante, muitas vezes, é compartilhar filosofias de vida. Pessoas que têm a mesma filosofia de vida tendem a querer estar mais próximas. Tendem a querer fazer negócio com você, em detrimento de outros que podem te trazer um negócio que aparentemente pode ser mais vantajoso. Mas a cultura do Gerson é uma cultura que já se provou permissiva. O Brasil se comprou um passaporte para o inferno quando na clássica propaganda brasileira, Vila Rica, que a maioria não deve ter nem ouvido falar, era um cigarro da Souza Cruz, uma das maiores fabricantes de cigarro, que contratou o Gerson para a sua campanha publicitária, que falava com muito orgulho na câmera, olhando como estou olhando para você, dizendo: Vila Rica, leve vantagem você também. E o Brasil virou o país do Vila Rica. O país do leve vantagem você também. Não dá para crescer, viver e ser feliz levando vantagem você também. Então, essas culturas... Eu gosto de levar vantagem, né? E isso se incorporou de uma maneira permissiva. É uma injustiça com o Gerson. Né? Uma injustiça que o redator fez, mas, de qualquer maneira, talvez inconscientemente, naquele contexto, né, fazia sentido. Naquele contexto. Mas aquilo levado a uma... Sim. Extrapolado a uma outra dimensão. Isso veio carimbar a cultura brasileira, né? É isso aí. O restante do mundo nos... Olha assim. O brasileiro é superficial, gosta de levar vantagem em tudo. Cuidado com o brasileiro. É isso. Não então, é assim. Então, assim, o brasileiro é um conceito muito grande. Você é o brasileiro que pode fazer diferença na imagem, na forma como as pessoas te enxergam. O Brasil são 220 milhões de pessoas individuais. Nós somos a nossa melhor marca. Nós temos que cuidar da nossa reputação. Não adianta falar do todo se não falar de nós, de si. Né? Eu acho que isso é o mais importante nesse processo. Entender que nós não somos o cartão de visita que a gente entrega, nós não somos o crachá da companhia, do Bozó, da Globo, naquele clássico, que o Bozó era aquele ícone, né? Não, nós somos nós próprios a nossa melhor marca. Mas o mais importante aqui é destacar, Naline, não importa se a sua marca vale R$78, 100 milhões de reais, 1 bilhão, não importa. O que importa é se reconhecer que a reputação vale. Que você tem uma marca. Você tem uma marca. O seu nome é uma marca. O que você faz com isso vai fazer uma diferença enorme nas relações que você vai construir com seu chefe, com seus sócios, com seus amigos. Não é sobre dinheiro, é sobre valor. Dinheiro se conta, valor se percebe. Eu me sinto muito orgulhoso de ter ouvido meu avô me dizer: meu filho, a reputação de um homem precede a sua própria presença. E a reputação se constrói ainda quando você não tem reputação. Você não fez uma reputação só porque você ficou famoso e rico. Não, aquilo é a conclusão. É a construção, tijolo por tijolo, um dia atrás do outro, posturas, comportamentos, atitudes, respeito com o outro e com você vão te construir uma marca. A minha hoje tem essa enorme perspectiva. E, de novo, não é o valor, não é o preço das ações que eu tenho listadas, é a percepção de que você é a sua melhor marca e que você pode estar hoje investindo na sua marca. É o melhor dividendo que você vai ter na sua vida. Porque quando você constrói isso e estar com você ali na academia no dia 20 de março foi a confirmação, aquela presença daquelas pessoas que estavam ali para serem homenageadas, mas ao mesmo tempo para me prestigiar. Claro.
Então, você sente o peso de uma reputação quando a sua convocatória não era por dinheiro, não era por nada. Era um reconhecimento a várias pessoas que o merecem, mas quem era o maestro daquela orquestra era eu. Então, você traz muita felicidade a gente chegar na vida, em algum momento, entender que alguma coisa nós estamos fazendo de bem, para poder ser reconhecidos, né? E não aplaudidos apenas, mas para ser, enfim, né? Enxergados como alguém que tem um compromisso. Admirado, respeitado, prestigiado, né? O Ricardo Bellino, o criador da Escola da Vida, né? E hoje ele deu uma aula magna aqui para todos nós, né, Ricardo? A Uniregistral agradece muito a sua participação. Eu tenho certeza de que os jovens vão tirar muito proveito dessas suas expressões ousadas, audazes e muito consistentes, né? Porque você tem uma filosofia de vida que serve para todos, né? Principalmente para aquele jovem que não se conhece bem ainda e precisa trabalhar na consolidação da sua marca. Muito obrigado. Prazer é todo meu, Nanini. Você é um acadêmico, eu me sinto um acadêmico honorário, porque adoro a casa, estou sempre lá. Fico muito feliz de poder contar e recontar as nossas histórias e inspirar outras pessoas. Obrigado pelo carinho sempre de estar aqui com vocês.